Oi, gente! Sejam bem-vindos. Olha, existe uma força, né, que quase todo mundo reconhece, mas que na hora de definir fica difícil. O amor de mãe. É algo que a gente sente, que tá na nossa base, mas se a gente para pensar, o que é isso exatamente? É só um instinto, tipo, de proteção da cria? Ou é algo a mais, uma virtude? Hoje, a nossa conversa vai mergulhar a fundo nisso. E para guiar a gente, nós temos aqui duas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. A nossa ideia é usar essas pistas para tentar entender melhor esse sentimento. Então, vamos direto para a pergunta que o texto nos faz. Afinal, amor de mãe é instinto ou é virtude? E o que eu acho genial, de cara, é que a fonte não nos obriga a escolher um lado. A resposta é direta. Ambos. Mas o legal não é só o ambos, é o porquê. A ideia é que a virtude não surge do nada, sabe? Ela é o instinto sendo lapidado pela consciência. É como se a natureza nos desse a matéria-prima, aquele impulso de proteger que a gente vê em todos os animais, né, para garantir a sobrevivência. Certo. Essa parte do instinto é super clara. A gente vê uma leoa no passarinho, é uma força da natureza mesmo. Mas aí, o que diferencia a gente? O que faz o amor de uma mãe humana ser diferente do amor, sei lá, de uma gata pelos gatinhos dela? Você tocou no ponto central. A grande virada de chave, segundo o texto, é o tempo. E a consciência, claro. No animal, esse amor é muito funcional. Ele tem um prazo de validade. É super intenso, mas ele dura enquanto a cria precisa. Depois que o filhote já sabe se virar, aquele laço, ele se afrouxa. A missão biológica acabou ali. Peraí. Então o que está sendo dito é que a grande diferença não é a intensidade no começo, mas a duração. O fato de não ter esse prazo de validade é o que transforma o instinto em uma escolha. Exatamente. Essa é a provocação. O texto diz com todas as letras. No homem, ele persiste durante toda a vida. É essa persistência que muda o jogo. É o amor que não acaba quando o filho faz 18 anos. A preocupação com o filho de 50 anos como se ele ainda fosse um menino, sabe? Essa continuidade transforma o cuidado em devotamento, a proteção em abnegação. E aí a gente entra em outro nível, né? Porque o texto usa essas duas palavras muito fortes: devotamento e abnegação. Que na prática é se colocar em segundo plano, é virar à noite com o filho doente, abrir mão de um sonho. Isso já não é mais só biologia, é uma decisão da alma, uma virtude. Pensa assim, a natureza nos dá um kit básico do amor, que é o instinto. Ele funciona, garante a sobrevivência. Mas nos seres humanos, esse kit vem com um pacote de expansão. E nesse pacote tem consciência, livre-arbítrio, memória. É aí que a mágica acontece. O cuidado vira devoção. Faz todo sentido. E o final dessa primeira resposta é de arrepiar. Porque o texto fala que esse amor sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Isso é gigantesco. Quer dizer que esse laço não é só psicológico, é espiritual. É o ponto máximo da ideia. Se o amor já transcende a necessidade material durante a vida, o passo seguinte é ele transcender a própria vida material. Ele se torna um vínculo de espírito para espírito, uma conexão que não acaba com o corpo. E isso traz um consolo, um significado, uma força eterna. Ok, isso desenha um quadro muito poderoso, quase uma lei universal. Mas a gente sabe que a realidade nem sempre é assim. E olha, antes da gente continuar nesse ponto que é tão central, eu queria só fazer um pequeno convite. Claro, por favor. Se essa nossa conversa, se esse estudo estiver, sei lá, tocando o coração de alguma forma, estiver fazendo sentido... Se estiver ajudando a clarear as ideias, né? Exato. A gente ficaria muito feliz se quem nos ouve pudesse demonstrar esse apoio. É super simples. É verdade, e ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Só clicar no gostei, seguir o nosso canal e, claro, ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. E compartilhar.
Compartilhar é fundamental. Principalmente, porque compartilhar é quase um ato de caridade digital, né? Ajuda essa mensagem de consolo, de esclarecimento a chegar em mais e mais pessoas. Com certeza. Fica o convite, então. Isso, mas voltando. Se esse amor é uma lei da natureza, como é que a gente explica o contrário, a ausência dele? E o texto não foge disso, ele mergulha num tabu. As mães que odeiam seus filhos. Isso parece quebrar toda essa lógica que a gente construiu. E é muito corajoso que um texto tão antigo aborde um tema tão delicado, né? A explicação que ele dá tira a gente totalmente da caixinha da biologia. Ele nos coloca na perspectiva da jornada do espírito. A ideia é que essas situações, por mais dolorosas que sejam, elas não são acidentes, elas não são falhas da natureza. Elas seriam parte de um plano maior. Certo, mas que plano? Que propósito? Porque olhando de fora parece só sofrimento. Sim, e a fonte aponta para duas possibilidades principais. A primeira é que seja uma prova escolhida pelo espírito da criança. Ou seja, antes de nascer, aquele espírito precisando desenvolver, resiliência, perdão, ele teria escolhido passar por isso. É como um atleta que escolhe um treino mais puxado para fortalecer um músculo específico. Eu entendo a analogia, mas essa ideia de prova escolhida ainda soa um pouco cruel, não acha? Quer dizer, por que alguém escolheria nascer para ser rejeitado? Qual é a lógica por trás de um sofrimento tão profundo para uma criança? É uma pergunta totalmente válida e que mexe com a gente. A chave para entender isso dentro dessa filosofia é que a escolha não é feita com a nossa mentalidade de agora, é com a visão do espírito imortal. E nessa visão, o sofrimento não é um fim, é uma ferramenta para aprender. E a segunda possibilidade que a fonte traz talvez ajude a clarear mais, a expiação. Expiação, palavra forte. O que significa aqui? Um reajuste de rota. A ideia é que se uma vida passada esse espírito foi um pai cruel, ou uma mãe que abandonou, ou um filho muito mau, ele pode renascer na posição inversa, para sentir na pele a dor que um dia ele causou. Não para ser punido, mas para aprender, para que a empatia possa nascer dali. Nossa! Então, o que parece uma tragédia familiar, na verdade, sob essa ótica, é um reencontro. E que reencontro! Muitas vezes seriam espíritos que foram inimigos, que se machucaram muito e agora são colocados no papel de mãe e filho, o laço mais íntimo que existe, como uma chance forçada de curar o ódio e transformar em amor. Exatamente isso. O lar vira um laboratório, uma arena de reconciliação. Isso é muito intenso. De um lado, esse amor que transcende a morte, do outro, uma rejeição que é um reencontro de almas. Fica um paradoxo, né? Como a gente conecta essas duas coisas? Qual o propósito maior por trás de tudo isso? Eu acredito que o propósito, como toda essa filosofia sugere, é que a maternidade é uma missão. Mais do que isso, é uma escola de dedicação. A ideia é que Deus, a inteligência universal, nos dá essa experiência como uma das ferramentas mais poderosas para a gente combater a nossa maior dificuldade, o egoísmo. Uma escola contra o egoísmo. Eu gosto muito dessa imagem. Porque na prática é isso, né? Mesmo no melhor dos cenários, ter um filho te tira do centro do universo. Suas prioridades mudam da noite para o dia. O sono, o tempo, o dinheiro, tudo é para outro ser. Exato. As lições centrais dessa escola são o devotamento e a abnegação, que a gente falou lá no começo. A maternidade convida a mulher a treinar o amor incondicional, quase que à força. Cada noite mal dormida, cada preocupação, tudo isso é exercício prático contra o egoísmo. É um curso intensivo. E o que eu acho incrível por essa lógica é que mesmo nos casos mais difíceis, de dor, de rejeição, a escola continua funcionando. A missão ainda está lá, talvez até mais dura. Sem dúvida nenhuma. O sucesso da missão não é ser a mãe perfeita de comercial de TV. Está no esforço, na luta interna,
na oportunidade de crescimento que aquela dor toda oferece para todo mundo ali. Para a mãe, a chance de superar as más tendências. Para o filho, a chance de perdoar. A maternidade, em qualquer forma, é sempre um convite da vida para o espírito aprender a amar. Mais e melhor. Então, para a gente amarrar a nossa conversa de hoje, o amor materno é muito mais complexo do que parece. Ele tem a raiz no instinto, essa força da natureza, mas na gente ele pode florescer como uma virtude, um ato consciente de amor. E essa virtude, quando ela é cultivada, cria um laço espiritual tão forte que nem a morte consegue quebrar. Exatamente. E com base nisso tudo, fica uma mensagem de muito carinho, de gratidão e, principalmente, de encorajamento a todas as mães, que possam se lembrar sempre da natureza sagrada da sua missão. O vínculo com os filhos é um fio de luz, sabe? Tecido na eternidade. As dificuldades da vida podem balançar esse fio, mas não podem destruir. É o trabalho de amor mais importante que um espírito pode ter. E para todo mundo que acompanhou a gente nessa reflexão, fica uma pergunta final para levar. Se o amor materno é essa escola poderosa de amor incondicional, como a gente pode pegar as lições de abnegação e de devotamento que nascem desse laço e aplicar em todas as outras relações da nossa vida? Com nossos parceiros, amigos, até com quem a gente acha difícil. Talvez aí esteja um segredo para transformar não só uma família, mas um mundo. Deixem suas perguntas e pensamentos nos comentários. Eles são um material precioso para futuras conversas e para os episódios de perguntas e respostas que estamos planejando. Com certeza.